Às 4 horas da manhã, enquanto a maioria dorme, Marcos Mendes consertava lâmpadas em um dos resorts mais luxuosos do Brasil. Ele era apenas mais um trabalhador invisível, até a noite em que descobriu que alguém estava sabotando o império bilionário de Silvia Fontes. O que ele não imaginava é que aquela mulher, dona de tudo ao seu redor, se sentiria a pessoa mais pobre do mundo, até encontrá-lo. Esta é a história de como um pai solteiro com ferramentas nas mãos e uma bilionária com o coração partido descobriram que o amor não respeita conta bancária. Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários, de onde você está ouvindo? Adoro saber até onde nossas histórias chegam. E se você acredita que o amor pode superar qualquer diferença, deixe um like nesse vídeo e fica comigo até o final. Você não vai acreditar no que acontece a seguir. Agora vamos ao que interessa. O celular de Marcos vibrou às 3h45 da manhã. Ele já estava acordado. Insônia era um velho companheiro desde aquela noite de 6 anos atrás, quando recebeu a ligação do hospital dizendo que Ana não tinha resistido ao acidente. 3h45. 15 minutos antes do horário em que costumava levantar de qualquer forma. Alô? A voz do outro lado era tensa, quase em pânico. Marcos, é o Bola. Preciso de você aqui no Essência Zen. Agora. Emergência elétrica. 30 hóspedes VIP no escuro, sistema de segurança caiu, a dona está surtando. Marcos se sentou na cama, já calculando o tempo. Cabo Frio até Búzios de moto. Estrada vazia a essa hora. 30 minutos no máximo. Bola, é 4 da manhã. Não tem ninguém da equipe do resort aí? O eletricista do turno noturno sumiu, mano. Simplesmente não apareceu. E você é o melhor que conheço. Por favor, estou com o pescoço na guilhotina aqui. Marcos olhou para o quarto ao lado. Marina dormia, abraçada ao ursinho de pelúcia que tinha sido o último presente de Ana. Dona Irene, a vizinha, tinha chave reserva. Não seria a primeira vez. Estou a caminho. 40 minutos. Ele se vestiu no escuro, pegou a caixa de ferramentas e parou na porta do quarto de Marina. 9 anos. Linda como a mãe, teimosa como ele. Marcos deixou um bilhete na mesinha da sala. Princesa, trabalho urgente. Dona Irene tem seu café. Volto para te levar na escola. Te amo. Papai. A BR estava deserta. O vento frio da madrugada cortava através da jaqueta enquanto Marcos acelerava a moto. Ele conhecia aquela estrada de cor. 3 anos trabalhando nos resorts de Búzios, sempre os turnos que ninguém queria, sempre disponível quando a emergência batia à porta. Era assim que se pagava as contas quando você criava uma filha sozinho. O Essência Zen brilhava na escuridão como um palácio flutuante. Luzes estratégicas iluminavam jardins zen, fontes de água, esculturas minimalistas. Tudo exceto a ala norte, que estava mergulhada em sombras. Bola o esperava no portão de serviço, suando apesar do frio. Valeu, mano! Você salvou minha vida. Me explica o que aconteceu. Não sei, cara. Às 2h30, blackout total na ala norte. 20 suítes presidenciais, todas apagadas. Sistema de emergência não funcionou. Os hóspedes estão furiosos, tem um sheik saudita ameaçando processar e a dona... Bola baixou a voz. A dona apareceu aqui pessoalmente. Nunca vi ela assim. Pensei que a dona morava em São Paulo. Mora, mas está aqui investigando uns problemas que tiveram nas últimas semanas. Dizem que tem alguém sabotando os resorts dela. Marcos pegou a caixa de ferramentas. Me leva até a sala de controle elétrico. O caminho serpenteava pelos corredores de serviço do resort. Paredes brancas imaculadas, cheiro de lavanda e eucalipto. Mesmo na área dos funcionários, tudo respirava luxo discreto. Marcos pensou no seu apartamento de 2 quartos em Cabo Frio, nas paredes que precisavam de pintura, no chuveiro que às vezes falhava. A sala de controle estava trancada. Bola procurou a chave. Espera aí, isso é estranho. Essa porta nunca fica trancada. Marcos examinou a fechadura. Arranhões recentes ao redor do mecanismo. Alguém forçou isso aqui. O quê? Mas... Chama a gerência. Isso não foi acidente.
Enquanto Bola falava urgentemente no rádio, Marcos estudou a porta. Não era trabalho de amador. Quem quer que tivesse feito isso sabia o que estava fazendo. A fechadura foi arrombada com precisão, sem muito barulho, provavelmente com ferramentas profissionais. Passos ecoaram pelo corredor. Salto alto em piso de mármore. Marcos se virou. A mulher que se aproximava tinha 30 e poucos anos, cabelos escuros presos em um coque perfeito, mesmo às 4h20 da manhã, vestida com calça social preta e blusa de seda branca. Olhos verdes que pareciam avaliar tudo e todos em fração de segundo. Ela irradiava autoridade e exaustão em partes iguais. "Quem é você?" A voz era firme, mas Marcos detectou a tensão embaixo. "Marcos Mendes, senhora. Eletricista. Seu segurança me chamou para a emergência." Os olhos verdes se estreitaram. "Rodrigo, você chamou alguém de fora sem minha autorização?" Bola engoliu seco. "Dona Silvia, o sistema caiu e... E o eletricista do turno noturno? Onde ele está?" "Não apareceu, senhora. Não atende o celular." Silvia Fontes olhou para Marcos com uma mistura de desconfiança e desespero contido. Que conveniente. O sistema falha, o eletricista desaparece e aparece um substituto na madrugada. Marcos sentiu o sangue subir. 6 anos trabalhando honestamente, 3 empregos simultâneos para criar Marina com dignidade, e essa mulher estava insinuando que ele era... "A senhora está sugerindo que eu tenho algo a ver com isso?" "Estou sugerindo que coincidências demais me deixam desconfortável." Marcos fechou a caixa de ferramentas. "Então não precisa dos meus serviços. Bola, me desculpa ter vindo à toa." Ele se virou para ir embora quando Silvia falou, mais baixo dessa vez. "Espere." Marcos parou, mas não se virou. "Eu preciso que o sistema volte. Agora. Tenho 30 hóspedes importantes no escuro e uma reputação que já está por um fio. Se você não tem nada a ver com isso, prove. Conserte o sistema." "E se eu me recusar?" Então minha desconfiança estava justificada. Marcos se virou lentamente. Os olhos de Silvia Fontes eram duros, mas ele viu algo mais embaixo da superfície. Medo. A mesma expressão que ele tinha visto no espelho por meses após a morte de Ana, quando achava que o mundo inteiro estava contra ele. "Vou consertar. Não por você, mas pelo Bola, que é meu amigo, e não merece perder o emprego por causa de sabotagem. Mas quando eu terminar, quero que fique claro. Não sou ladrão, não sou sabotador, e não preciso da sua desconfiança ou do seu dinheiro mais do que preciso da minha dignidade." Algo piscou nos olhos dela. Surpresa, talvez. Ou reconhecimento. Justo. Bola finalmente encontrou a chave mestra e abriu a porta. A sala de controle elétrico era maior do que o quarto de Marcos. Painéis digitais, cabos organizados com perfeição militar, sistema de backup de última geração. Marcos começou a trabalhar em silêncio, consciente de que Silvia estava parada na porta, observando cada movimento. Ele verificou o painel principal primeiro. Disjuntores desligados manualmente. Não foi sobrecarga, não foi curto-circuito. Alguém entrou aqui e simplesmente desligou tudo, mas havia mais. Marcos se abaixou, seguindo os cabos principais. Ali. Uma conexão solta, quase imperceptível. Fios cortados de propósito, mas de forma sutil. Quem fez isso queria que parecesse falha técnica. "Foi sabotagem", ele disse, sem olhar para trás. Alguém desligou os disjuntores e cortou parte da fiação de backup. Por isso o sistema de emergência não funcionou. "Tem certeza?" Marcos se levantou segurando um pedaço de fio cortado. Fios não se cortam sozinhos com essa precisão. Isso aqui foi feito com alicate, provavelmente nas últimas 3 horas. Silvia entrou na sala, pegou o fio da mão dele. Seus dedos roçaram os de Marcos por 1 segundo. Ela examinou o corte com atenção de quem entendia de detalhes. "Quanto tempo para consertar?" 15 minutos para a religação básica. As suítes voltam a ter luz. 2 horas para reparar toda a fiação de backup e garantir que não aconteça de novo. Faça. Marcos trabalhou metodicamente. Religou os disjuntores,
Emendou os fios cortados com conectores temporários, testou cada circuito. Silvia permaneceu na sala, fazendo ligações em voz baixa, dando ordens, gerenciando a crise. Mas de vez em quando, Marcos a pegava olhando para ele. Às 4h53 da manhã, as luzes da ala norte piscaram e voltaram. Do corredor, ouviram-se murmúrios de alívio. Sistema principal restabelecido, Marcos disse, limpando as mãos em um pano. Mas o backup ainda precisa de reparo completo. Se acontecer outra sabotagem, vocês vão ficar vulneráveis. Pode fazer isso agora? Marcos pensou em Marina acordando em 2 horas, em Dona Irene que tinha consulta médica de manhã, no café da manhã que precisava preparar. Tenho que levar minha filha na escola às 7 horas. Pela primeira vez, a expressão de Silvia suavizou. Você tem uma filha. 9 anos. Marina. E a mãe dela? A pergunta veio naturalmente, sem malícia. Marcos girou a aliança de ouro que ainda usava no dedo. Morreu há 6 anos. Acidente de carro. O silêncio que se seguiu foi diferente, mais pesado, mais verdadeiro. Sinto muito, Silvia disse, e havia sinceridade genuína na voz. Obrigado. Rodrigo pode te dar carona até Cabo Frio. Você leva sua filha na escola e volta para terminar o serviço. Vou pagar o dia completo e um bônus pela emergência noturna. Marcos balançou a cabeça. Não preciso de bônus. Preço normal pela hora trabalhada. Você saiu da cama às 4 da manhã. E você está pagando pelo meu tempo. Não sou caridade. Aquela palavra novamente. Caridade. Marcos tinha pavor dela. 6 anos recusando ajuda, 6 anos provando que podia fazer sozinho, que Marina não precisaria crescer com pena alheia. Silvia o estudou com atenção renovada. Não era caridade. Era reconhecimento por um trabalho bem feito em circunstâncias difíceis. Então pague o que pagaria para qualquer outro profissional. Nada mais, nada menos. Os lábios dela se curvaram em algo que quase era um sorriso. Você é muito orgulhoso. E a senhora é muito desconfiada. Tenho motivos. Eu também. Eles se encararam. 2 estranhos às 5 da manhã, em uma sala de controle elétrico, cada um carregando suas próprias cicatrizes. Café. Silvia disse de repente. O quê? Você precisa de café antes de voltar. Eu preciso de café porque não durmo há 3 dias. Vamos tomar café enquanto Rodrigo prepara o carro. Não era realmente um convite. Mas também não era uma ordem. Só café, Marcos concordou. E depois eu vou embora. A cozinha executiva do resort estava vazia a essa hora. Silvia preparou o café ela mesma, recusando a ajuda de Marcos. Ele notou que suas mãos tremiam ligeiramente ao segurar a cafeteira italiana. 3 dias sem dormir? Ele perguntou. Insônia crônica, desde que meus pais morreram. A franqueza da resposta o surpreendeu. Essa mulher que tinha tudo, comandava um império, aparentava controle absoluto. Também estava quebrada por dentro. Quanto tempo faz? 2 anos. Acidente de avião particular. Voltavam de uma reunião de negócios em Miami. Marcos aceitou a xícara que ela lhe ofereceu. Café forte, amargo, perfeito. É uma merda, não é? Ele disse. Quando as pessoas dizem que o tempo cura, não cura, só ensina a conviver com o buraco. Silvia se sentou em frente a ele no balcão de mármore. Pela primeira vez desde que tinham se encontrado, ela parecia apenas cansada, humana. Exatamente. Todos esperam que eu supere, que siga em frente, que seja forte. Afinal, tenho uma empresa para administrar, funcionários que dependem de mim, investidores que esperam resultados. Mas às 4 da manhã, ela parou como se tivesse revelado demais. Às 4 da manhã, você lembra que é só uma pessoa que perdeu alguém que amava? Sim. Eles beberam em silêncio. Marcos percebeu que esse não era o silêncio desconfortável de estranhos. Era o silêncio de 2 pessoas que entendiam a mesma dor. Sua filha, Silvia disse.
Como ela lida com isso? Marina tinha 3 anos quando Ana morreu. Ela mal lembra da mãe. Às vezes acho que isso é melhor. Às vezes acho que é pior. Ela pergunta sobre a mãe, eu conto histórias, mostro fotos. Mas não é a mesma coisa que ter a pessoa ali. Você faz os 2 papéis. Tento. Não sei se faço bem. O fato de você se preocupar com isso já diz que faz melhor do que imagina. Marcos olhou para ela. Realmente olhou. Sem as camadas de desconfiança e defesa. Silvia Fontes era bonita. Isso era óbvio. Mas havia algo mais. Uma fragilidade cuidadosamente escondida. Uma solidão que reconhecia a dele. Por que você me contou sobre seus pais? Ele perguntou. Você não me conhece. Talvez exatamente por isso. Você é a primeira pessoa em 2 anos que não me olha como se eu fosse, sei lá, uma logo de marca, uma cifra de valor, uma oportunidade de negócio. Você me olhou como se eu fosse só uma mulher chata atrapalhando seu trabalho. Marcos quase riu. Você foi chata. Eu sei. Desculpa. É que essas sabotagens estão acontecendo há 3 semanas. Pequenas coisas no início. Falhas no sistema de reservas, problemas na cozinha, reclamações plantadas em sites de avaliação. Agora isso. Alguém quer destruir minha empresa, e eu não sei quem ou por quê. Você tem inimigos? Tenho um tio, Cláudio, que quer que eu venda o Grupo Essência para um consórcio internacional. Ele é sócio minoritário, mas sempre achou que deveria estar no comando. Desde que papai morreu, ele faz pressão constante. Você acha que ele está por trás das sabotagens? Não tenho provas, mas as coincidências são muitas. Marcos pensou nos fios cortados, na fechadura arrombada, no eletricista desaparecido. Se você quiser, posso verificar todo o sistema elétrico do resort. Não só consertar, mas procurar sinais de adulteração anterior. Talvez encontremos um padrão. Por que você faria isso? Porque ninguém merece ter seu trabalho destruído por alguém que deveria estar do seu lado. E porque... Ele hesitou. Porque sei como é tentar manter tudo junto quando parece que o mundo conspira contra você. Silvia o encarou por um longo momento. Então estendeu a mão. Contratado. Não como favor, mas como consultor de segurança elétrica. Pagamento justo por serviço prestado. Marcos apertou a mão dela. A pele era macia, mas o aperto era firme. Justo. Do lado de fora, o céu começava a clarear. Quase 6 horas. Marcos precisava ir. Rodrigo está esperando para te levar, Silvia disse se levantando. Quando puder voltar. Deixo Marina na escola às 7h30. Posso estar aqui às 8h15. Perfeito. Eu vou estar aqui. Estarei acordada de qualquer forma. Marcos pegou sua caixa de ferramentas. Na porta da cozinha, ele parou. Dona Silvia? Sim? O café ajuda. Não resolve, mas ajuda. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Obrigada, Marcos. No caminho de volta para Cabo Frio, Marcos olhou pela janela do carro de bola e pensou em olhos verdes que carregavam a mesma dor que os dele. Pensou em uma mulher bilionária que fazia o próprio café às 5 da manhã porque não conseguia dormir. Pensou que talvez, só talvez, ele não fosse o único que fingia estar bem o tempo todo. E por algum motivo que não conseguia explicar, pela primeira vez em 6 anos, Marcos se pegou ansioso para o amanhecer. Marina estava acordada quando ele chegou, ainda de pijama, assistindo desenhos com Dona Irene. Papai! Ela correu para abraçá-lo. Trabalho de emergência de novo? Desculpa, princesa, mas estou aqui agora. Vamos preparar seu café da manhã? Enquanto fazia panquecas, a especialidade dele e Marina, Marcos percebeu que estava cantarolando. Sua filha notou. Papai, você está feliz? Estou com você. Sempre fico feliz. Não, é diferente. Você está cantando. Não canta desde... Ela não terminou a frase. Marcos beijou o topo da cabeça dela. Talvez seja um bom dia, só isso. Mas enquanto levava Marina para a escola,
Enquanto voltava para Búzios na estrada já movimentada da manhã, Marcos sabia que não era só isso. Algo tinha mudado nas últimas horas. Algo pequeno, frágil, mas inegavelmente real. Às 8h15, ele estacionou a moto na entrada de serviço do Essência Zen. Silvia Fontes o esperava pessoalmente, com 2 cafés na mão e uma lista de todos os pontos elétricos do resort que precisavam ser verificados. E quando seus olhos se encontraram, Marcos soube. Isso era só o começo. Marcos passou os 3 dias seguintes no Essência Zen como nunca tinha trabalhado antes. Não era apenas consertar lâmpadas. Era investigar cada fio, cada conexão, cada painel elétrico do resort. Silvia tinha insistido em um contrato formal, com pagamento por hora e benefícios. Ele tinha aceitado, mas apenas porque era trabalho legítimo, documentado, profissional. O que ele não esperava era que ela estivesse presente em quase todas as inspeções. Sistema de backup da ala sul verificado, Marcos anunciou, fechando o painel na tarde de quinta-feira. Sem sinais de adulteração, mas encontrei algo interessante. Silvia, que estava respondendo e-mails no tablet, levantou os olhos. O quê? As sabotagens seguem um padrão. Sempre acontecem entre 2 e 4 da manhã, sempre em áreas de alto impacto, e sempre de forma que pareça falha técnica comum. Quem está fazendo isso conhece sistemas elétricos e tem acesso irrestrito ao resort. Funcionário interno. Ou alguém que conseguiu credencial de funcionário. Silvia mordeu o lábio pensativa. Marcos já tinha percebido que ela fazia isso quando estava preocupada. 3 dias observando, e ele começava a ler os pequenos sinais dela. A forma como enrolava uma mecha de cabelo quando estava nervosa. Como sua voz ficava mais aguda quando estava exausta, mas tentava parecer no controle. Como suas mãos tremiam sutilmente às 5 da manhã, quando o café não era mais suficiente. Vou mandar auditar todos os acessos de funcionários dos últimos 2 meses, ela disse, e verificar quem tem conhecimento técnico de elétrica. Isso reduz bastante a lista. Marcos fechou sua caixa de ferramentas. Termino a vistoria da ala leste amanhã. Depois posso instalar sensores de movimento nas salas de controle. Se alguém entrar fora do horário permitido, você saberá. Quanto isso custaria? Material barato. Mão de obra eu já estou sendo pago. Umas R$ 800 no total. Silvia fez uma anotação. Aprovado. Marcos? Sim? Obrigada. Por levar isso a sério. Por não me tratar como se eu estivesse louca. Ele guardou a última ferramenta. Você não está louca. Está sendo atacada. A diferença. Quando Marcos saiu do resort às 18 horas, já escuro, encontrou Bola esperando no estacionamento de funcionários. E aí, mano? Como está sendo trabalhar direto com a patroa? Normal. É só trabalho. Bola riu. Sei. Normal. Por isso você chega toda manhã às 8 em ponto, fica até às 6 e a dona Silvia pessoalmente supervisiona tudo que você faz. Ela está preocupada com a sabotagem. Claro. E você está preocupado em consertar fios. Bola deu um tapa amigável nas costas de Marcos. Relaxa, cara. Não estou julgando. Só dizendo que nunca vi a dona ficar tanto tempo no resort. Geralmente, ela aparece uma vez por mês, vistoria, e volta para São Paulo. Mas agora? Está aqui todo dia. Coincidência, né? Marcos montou na moto sem responder, porque não tinha resposta. Ou melhor, tinha, mas não queria admitir nem para si mesmo. Marina estava fazendo lição de casa quando ele chegou. Dona Irene tinha deixado marmita no fogão. Papai, você está chegando tarde de novo, Marina disse, sem levantar os olhos do caderno de matemática. Desculpa, princesa. O trabalho está mais complexo que eu pensava. É por causa da senhora? Marcos parou no meio da sala. Que senhora? A do trabalho. Você falou dela ontem e anteontem. E quando chegou segunda-feira, estava cantando. 9 anos e já mais perspicaz que a maioria dos adultos. É a dona do resort. Estou ajudando com um problema técnico. Marina finalmente olhou para ele, aqueles olhos castanhos idênticos aos de Ana. Você gosta dela?
Marina, eu mal conheço ela. Mas gosta. Está diferente. Menos triste. As palavras acertaram Marcos no peito. Menos triste. Ele nem tinha percebido. 6 anos carregando a tristeza como uma segunda pele, e sua filha de 9 anos notava a mudança antes dele. É só trabalho, ele repetiu, mais para si mesmo. Vem cá, me mostra essa lição de matemática. Mas naquela noite, quando Marina dormia e Marcos tentava pegar no sono, tudo que conseguia ver eram olhos verdes cansados e um sorriso raro que iluminava o rosto de Sílvia nos momentos em que ela esquecia de estar no controle. Sexta-feira chegou com chuva. Marcos terminou a vistoria da ala leste às 11 da manhã. Tudo limpo, sem sinais de sabotagem. Ele estava organizando o relatório quando Sílvia apareceu na sala de manutenção, encharcada. Esqueci o guarda-chuva no carro, ela disse, tirando o blazer molhado. Marcos pegou uma toalha do armário e ofereceu. Obrigada. Ouviu a previsão? Chuva o dia todo. Marina vai amar. Adora pular poças. Sílvia sorriu, secando o cabelo. Ela parece especial. É tudo para mim. Posso perguntar uma coisa pessoal? Marcos assentiu. Como você faz? Trabalhar tanto, criar uma filha sozinho, estar sempre presente? Mal. Faço mal. Chego tarde. Às vezes ela dorme sem eu dar boa noite. Dona Irene a vê mais que eu alguns dias. Esqueço eventos da escola, perco apresentações. Mas eu tento. E ela sabe que é amada, mesmo quando não sou perfeito. Tenho certeza que você é melhor pai do que imagina. E você? Eu? Filhos? Nunca quis? Sílvia sentou em uma cadeira e Marcos viu algo doloroso passar por seu rosto. Quis. Mas sempre teve uma reunião mais importante, uma viagem urgente, um trimestre que precisava fechar. Meu último relacionamento terminou porque ele disse que eu era casada com a empresa. E talvez ele estivesse certo. Acordo sozinha, durmo sozinha, trabalho sozinha. Tenho tudo e não tenho nada ao mesmo tempo. Marcos sentou em frente a ela. Não acho que seja tarde demais. Tenho 33 anos e 0 perspectiva de família. Quando você tem tempo para conhecer alguém quando vive assim? Às 4 da manhã tomando café com um eletricista teimoso? Ela riu. Era a primeira vez que Marcos a ouvia rir de verdade. O som era leve, genuíno, e fez algo se apertar em seu peito. Esse eletricista teimoso é a pessoa mais real que conheci em anos. Seus olhos se encontraram. Algo passou entre eles. Algo que Marcos não sentia desde Ana. Possibilidade. Atração. Medo e esperança misturados. O celular de Sílvia tocou, quebrando o momento. Ela atendeu e Marcos viu seu rosto endurecer. Claro, tio Cláudio. Sim, estou em Búzios. Não, podemos discutir isso por videoconferência. Pausa. Entendo sua preocupação, mas já expliquei minha posição. O Grupo Essência não está à venda. Ela desligou com força. Ele não desiste. Marcos observou. Nunca desistiu. Desde que papai morreu, Cláudio fica me pressionando. Diz que sou jovem demais, inexperiente demais, emocional demais para administrar o grupo, que vender para o consórcio internacional seria o melhor para todos. Melhor para ele, você quer dizer. Exatamente. Ele receberia sua parte e ainda ficaria com um cargo de consultor altamente remunerado. Enquanto eu perderia o legado da minha família. Marcos se levantou, aproximou-se da janela. A chuva caía forte sobre os jardins do resort. Você acha mesmo que ele poderia estar por trás das sabotagens? Não quero acreditar. É meu tio, meu padrinho. Mas também é um homem que sempre achou que deveria estar no comando. E esses problemas começaram exatamente quando recusei a proposta de venda pela 3ª vez. Precisamos de prova. Não temos. Ainda não. Sílvia se aproximou, ficou ao lado dele na janela. O que está pensando? Que os sensores de movimento vão nos dar dados. Se alguém entrar nas salas de controle fora do horário, vamos saber quem, quando e como. Se for Cláudio ou alguém trabalhando para ele,
Eventualmente ele vai se revelar. E se for alguém aleatório? Um funcionário descontente? Daí lidamos com isso. Mas pelo menos não ficamos no escuro. Eles permaneceram ali, lado a lado, assistindo à chuva. Marcos sentiu o ombro dela roçar o dele. Não se afastou, nem ela. Marcos? Por que você está me ajudando tanto? Já terminou o serviço que foi contratado. Os sensores são extra. Você poderia simplesmente cobrar suas horas e ir embora. Ele pensou na resposta. Pensou em dizer que era só profissionalismo, que era o certo a fazer, que precisava do dinheiro. Todas seriam mentiras. Porque você me lembra alguém, ele disse finalmente. Sua esposa? Não, me lembra eu. 6 anos atrás, quando Ana morreu, e achei que tinha que fazer tudo sozinho, que pedir ajuda era fraqueza, que mostrar que estava quebrando por dentro era falhar. Alguém me disse naquela época que não precisava ser forte o tempo todo, que estava tudo bem não estar bem. Acho que estou passando a mensagem adiante. Silvia virou para encará-lo. Quem te disse isso? Dona Irene, minha vizinha. No 2º mês depois do acidente, quando ela me encontrou chorando na lavanderia às 3 da manhã porque não conseguia dobrar as roupinhas da Marina, sem lembrar que Ana sempre fazia aquilo. Ela parece ser uma boa pessoa. É a melhor. Cuida da Marina como se fosse neta. Quando não tenho como pagar babá, quando tenho emergência de madrugada, quando esqueço que é dia de lição de casa, Dona Irene está lá. Você tem sorte. Tenho. E você também vai ter. Ter o quê? Pessoas que ficam, não porque devem, mas porque querem. Silvia desviou o olhar, mas não antes de Marcos ver as lágrimas se formando. Acho difícil acreditar nisso. Eu também achava. Até encontrar uma bilionária teimosa que faz o próprio café às 5 da manhã. Ela riu através das lágrimas. Você é impossível, sabia? Você que repete. O celular de Marcos vibrou. Mensagem de Dona Irene. Marquinhos, a escola da Marina está fechando mais cedo por causa da chuva. Vão liberar às 14 horas. Consigo buscar ela. Ele olhou o relógio. 13h45. Preciso ir. Marina sai mais cedo. Vai buscar ela? Dona Irene ofereceu, mas... Quero ir eu. Se possível. Claro. Vai. Marcos pegou sua mochila. Volto segunda para instalar os sensores. Pode voltar mesmo que não seja quiser. Para trabalhar. As palavras ficaram suspensas no ar. Um convite? Uma confissão? Marcos não sabia, e não tinha tempo para processar. Até segunda, então. Marcos. Ela o chamou quando ele já estava na porta. Dirija com cuidado. A estrada fica perigosa na chuva. Sempre dirijo com cuidado. Tenho quem me espera em casa. Do lado de fora, encharcando-se até a moto, Marcos se permitiu sorrir. Porque pela primeira vez em 6 anos, sentia que talvez, só talvez, pudesse ter alguém mais esperando por ele. O fim de semana passou devagar. Marina tinha ensaio de peça da escola. Marcos consertou o chuveiro do banheiro. Dona Irene fez feijoada para o prédio todo no domingo. Normal, comum, reconfortante. Mas Marcos se pegou pensando em Silvia mais vezes do que queria admitir. Segunda-feira chegou ensolarada. Marcos chegou ao Essência Zen às 8 da manhã com as caixas de sensores de movimento. Silvia o esperava na recepção, com uma criança ao lado. Marquinhos! Marina saiu correndo e abraçou as pernas do pai. Marcos olhou de sua filha para Silvia, confuso. Marina, o que você está fazendo aqui? Dia de atividade externa da escola. Silvia explicou, e havia um brilho divertido em seus olhos. A professora trouxe a turma para conhecer o resort como parte do projeto sobre profissões. Dona Irene me ligou e contou. Achei que seria uma boa surpresa. Marina pulou animada. Papai, a moça que você trabalha é ela? É tão bonita, e ela falou que posso ver você trabalhando depois. Marcos sentiu o rosto esquentar. Silvia se abaixou para ficar na altura de Marina. E você deve ser a famosa Marina. Seu pai fala muito de você.
Ele fala de você também. Marina respondeu com a honestidade brutal das crianças. Disse que você é teimosa, mas legal. Marina! Marcos repreendeu, mortificado. Mas Silvia ria. Ele está certo nas duas coisas. Venha, vou mostrar a você e seus amigos como funciona um resort. Marcos assistiu sem acreditar, enquanto Silvia Fontes, CEO bilionária, guiava 15 crianças de 9 anos pelo Essência Zen, explicando sobre hotelaria, administração e a importância de cada profissão. Ela era paciente, engraçada e genuinamente interessada nas perguntas infinitas das crianças. E Marina não tirava os olhos dela. Quando o tour terminou, Marina correu até Marcos. Papai, ela é demais, e não fica brava quando a gente pergunta coisa. E deixou eu apertar os botões do elevador. E disse que quando eu crescer posso trabalhar aqui se quiser. Que legal, princesa. Você gosta dela, né? Marina. Tudo bem, papai. Os olhos da menina eram sérios demais para 9 anos. Sei que você ainda ama a mamãe, mas ela ia querer que você fosse feliz. E você sorri quando fala da Silvia. Não sorria assim há muito tempo. Marcos se ajoelhou, abraçou a filha. Quando você cresceu tanto? Sempre fui grande. Você que não percebe. A professora chamou a turma. Marina deu um beijo no rosto do pai. Tchau, papai. Trabalha bem. E convida a Silvia para jantar em casa. E saiu correndo antes que ele pudesse responder. Silvia se aproximou rindo. Sua filha é incrível. Ela é muito cara de pau. Ela te ama e te conhece muito bem. Desculpa se ela te constrangeu. Não constrangeu. Me encantou. Silvia hesitou. E sobre o jantar? Ela é criança. Não precisa. Eu adoraria. Marcos a encarou. O quê? Adoraria jantar com vocês. Se o convite ainda estiver de pé. Você quer jantar. No meu apartamento, em Cabo Frio. Por que parece tão impossível? Porque você é você, e eu sou eu. E estamos ambos sozinhos demais há tempo demais? O celular dela tocou. Silvia olhou a tela e suspirou. Cláudio. De novo. Terceira ligação hoje. Atende. Pode ser importante. Não quero. Silvia atendeu. Colocou no viva voz. Tio Cláudio. Silvia, precisamos conversar. Agora. Estou a caminho de Búzios. Não é um bom momento. Não é pedido. Os investidores estão pressionando. Depois das últimas sabotagens, 3 deles querem sair. Se não dermos uma resposta sobre a venda até o fim do mês, o grupo pode entrar em colapso financeiro. A expressão de Silvia endureceu. Então vamos trabalhar para recuperar a confiança deles, não para vender. Você é teimosa como seu pai, e olha no que deu. Como se atreve? Seu pai morreu tentando provar algo que não precisava ser provado. E você está fazendo a mesma coisa. Vou estar aí em 2 horas. Prepare-se para uma conversa difícil. Ele desligou. Silvia ficou parada, pálida, tremendo. Ele não pode falar do seu pai assim, Marcos disse furioso. Ele sempre fala. Segundo Cláudio, papai era irresponsável, sonhador, emocionalmente instável. Que construiu o império por sorte, não por competência. E que eu herdei a mesma instabilidade emocional. Isso é manipulação. É. Mas e se tiver alguma verdade? E se eu estiver sendo teimosa sem motivo? E se vender realmente for o melhor? Marcos segurou os ombros dela, forçando-a a olhá-lo. Ouça bem. Você não é seu tio. Você não é instável. Você está sendo atacada, pressionada e manipulada por alguém que quer o que você construiu. Isso não é fraqueza. É força. Você ficou de pé enquanto todos esperavam que caísse. Não sei se consigo continuar de pé por muito mais tempo. Então, deixa eu te segurar enquanto descansa. As palavras saíram antes que Marcos pudesse filtrar. Silvia o encarou, surpresa, vulnerável. Por quê? Por que você se importa? Porque quando olho para você, vejo alguém valendo a pena lutar por si mesma.
e alguém que merece alguém lutando ao lado dela. As lágrimas finalmente caíram. Silvia se permitiu ser abraçada, e Marcos a segurou enquanto ela liberava semanas de pressão, medo e solidão. Desculpa, ela murmurou contra seu ombro. Não costumo desmoronar assim. Todo mundo desmorona às vezes. Você só precisa da pessoa certa para ajudar a juntar os pedaços. Ela se afastou, limpando os olhos. Seu jantar ainda está de pé? Está. Sexta à noite. Nada chique. Macarrão com molho de tomate e Marina cantando todas as músicas da Frozen. Parece perfeito. Silvia? Sim? Vamos pegar quem está fazendo isso com você. Prometo. Ela sorriu através das lágrimas. Eu acredito em você. E naquele momento, com o sol entrando pelas janelas do resort e a promessa de um jantar simples na sexta, Marcos percebeu que estava completamente perdido. Perdido nos olhos verdes de uma bilionária que fazia seu próprio café. Perdido na possibilidade de algo que não sentia há 6 anos. Perdido, e pela primeira vez, sem medo de se encontrar. Cláudio Mendes chegou ao Essência Zen exatamente 2 horas depois, como prometido. Marcos estava instalando o primeiro sensor de movimento quando viu o BMW preto estacionar na entrada principal. Um homem alto, de terno italiano impecável e cabelos grisalhos perfeitamente penteados, desceu do carro como quem era dono do lugar. Bola apareceu ao lado de Marcos. Esse é o tio dela, Cláudio Mendes. Vem aqui uma vez por mês, sempre reclamando de alguma coisa, sempre dizendo que deveria estar no comando. Parece o tipo. É, e sempre trata a gente como se fôssemos invisíveis. Marcos voltou ao trabalho, mas manteve atenção no movimento do saguão através da janela. Viu Silvia descer as escadas, postura ereta, expressão profissional. Viu Cláudio abraçá-la de forma possessiva, muito formal. E viu mesmo à distância a tensão no corpo dela. A reunião aconteceu na sala de conferências do resort. Marcos tentou se concentrar nos sensores, mas era impossível não pensar no que estava acontecendo lá dentro. 40 minutos depois, vozes elevadas ecoaram pelo corredor. Você é exatamente como seu pai, teimosa, orgulhosa e cega. A voz de Cláudio trovejou. E você é exatamente o que sempre foi. Um abutre esperando o momento de atacar. Marcos largou as ferramentas e foi até o corredor. Outros funcionários também tinham parado para ouvir. A porta da sala de conferências se abriu bruscamente. Cláudio saiu como uma tempestade, mas parou ao ver os funcionários. Seus olhos escanearam cada rosto, e quando chegaram em Marcos, algo mudou. Reconhecimento. Desprezo. Você, ele apontou para Marcos. O eletricista. Sim, senhor. Rodrigo me contou sobre você, o herói da madrugada que salvou o sistema elétrico. Que conveniente. Marcos sentiu o sangue gelar. Desculpe. Aparecer exatamente quando necessário. Conquistar a confiança da minha sobrinha. Estar sempre por perto agora. Tio! Silvia apareceu na porta, pálida. Pare com isso. Não vou parar. Alguém precisa proteger você de si mesma. Cláudio se aproximou de Marcos, invadindo seu espaço pessoal. Quanto ela está te pagando para ficar do lado dela? Ou você tem planos maiores? Talvez um bilionária solitária seja um bom investimento? Cláudio, isso é ridículo. Mas Marcos já estava recuando, o orgulho ferido sangrando. Não preciso disso, ele disse, voz baixa e controlada. Não preciso das suas insinuações e não preciso do seu desrespeito. Ah, tocou em um ponto sensível? Cláudio sorriu friamente. Quantos homens já tentaram se aproximar dela pelo dinheiro? Você é só mais um. Marcos, não escuta ele. Silvia tentou intervir. Vou te contar uma coisa, rapaz. Cláudio continuou. Minha sobrinha pode estar brincando de empresária agora, mas quando o Grupo Essência for vendido, e será vendido, você vai ser dispensado como todos os outros brinquedinhos temporários dela. Marcos pegou sua caixa de ferramentas. Senhor Mendes, vou te explicar uma coisa que talvez você não entenda porque vive em um mundo onde tudo tem preço. Eu trabalho por dinheiro, sim, mas minha dignidade não está à venda.
E diferente do senhor, quando acordo de manhã, consigo me olhar no espelho. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Cláudio ficou vermelho de raiva. Como se atreve? Me atrevo porque não tenho nada a perder. O senhor pode comprar empresas, pode comprar influência, mas não pode comprar caráter. Marcos se virou para Sílvia. Senhora Fontes, peço demissão. Efetiva imediatamente. Vou enviar a nota fiscal pelas horas trabalhadas. Marcos, não. Sílvia deu um passo à frente. Por favor. Obrigado pela oportunidade. Ele caminhou até o estacionamento, surdo aos chamados dela. Mãos tremendo de raiva e humilhação. 6 anos construindo uma vida digna, provando seu valor, e em 5 minutos um homem de terno caro o reduziu a um caçador de fortunas. Marcos, espera! Sílvia correu atrás dele, descalça no asfalto. Por favor, não vá embora assim. Eu não posso fazer isso. Marcos se virou, e ela viu lágrimas de raiva em seus olhos. Não posso ser visto como alguém que se aproveita de você. Não posso deixar minha filha crescer ouvindo que o pai dela é um oportunista. Meu tio está errado, ele está desesperado e cruel e mentiroso. Mas outras pessoas vão pensar igual. Você acha que eu não sei? Um eletricista pobre e uma bilionária. Todo mundo vai achar que estou atrás do dinheiro. Eu não acho. Mas vai doer da mesma forma cada vez que alguém insinuar. E vai me destruir quando Marina ouvir isso na escola. Seu pai só está com ela por dinheiro. Sílvia segurou o braço dele. Então lutamos contra isso, juntos. Sílvia. Pela primeira vez, ele usou apenas o nome dela, sem o senhora. Eu comecei a sentir algo por você, algo real. E isso me apavora porque não sinto nada assim desde que Ana morreu. Mas não posso ser o cara que te faz mal. Não posso ser mais um problema na sua vida. Você não é um problema. Você é a melhor coisa que aconteceu comigo em 2 anos. Mesmo assim, seu tio está certo em uma coisa. Nossos mundos são diferentes demais. Não acredito que você está falando isso. Porque você nunca teve que provar seu valor baseado em quanto dinheiro não tem. Toda a minha vida, cada relacionamento, cada amizade, sempre tem essa dúvida. Será que ele quer algo? E eu não vou colocar você nessa posição. Não vou colocar Marina nessa situação. Marcos montou na moto. Sílvia tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Se você for embora agora, está deixando meu tio ganhar. Não. Estou protegendo o que eu tenho. Minha dignidade. E você? Ele acelerou antes que ela pudesse responder. No retrovisor, viu Sílvia parada no estacionamento, descalça e chorando. E quase voltou. Mas não voltou. Os 3 dias seguintes foram os piores desde a morte de Ana. Marcos trabalhava mecanicamente em outros serviços, voltava para casa, fingia estar bem para Marina. Mas a menina sabia. Papai, você brigou com a Sílvia? Não brigamos, princesa. Só complicou. Por causa de dinheiro? Marcos olhou surpreso para a filha. Como você sabe? Ouvi a dona Irene conversando com a vizinha. Disse que você ia estragar tudo por causa de orgulho. Não é orgulho. É sim. A mamãe dizia que você era teimoso demais às vezes, que tinha medo de pedir ajuda mesmo quando precisava. Marina, eu gosto da Sílvia, papai, e ela gosta de você. Vi nos olhos dela. E você está triste de novo, do jeito que estava antes de conhecer ela. É mais complicado que isso. Não é. Adultos que complicam tudo. Quinta-feira à noite, Marcos estava consertando uma tomada no próprio apartamento quando a campainha tocou. Dona Irene. Marquinhos, tem uma moça aqui procurando você. O coração dele pulou. Mas não era Sílvia. Era Marina. Ela segurava um envelope branco. Papai, a professora pediu para cada aluno escrever uma carta para alguém especial. Escrevi para a Sílvia. Posso mandar? Marcos pegou o envelope. No verso, escrito com a caligrafia caprichada de Marina. Para a Sílvia, de Marina. Princesa, não sei se é uma boa ideia.
Mas você disse que a gente sempre tem que falar a verdade do coração. E meu coração quer falar com ela. O que você escreveu? Não posso contar. É particular. Mas não tem nada de errado. Prometo. Marcos olhou para a filha. 9 anos e mais sábia que ele. Pode mandar. Marina abraçou o pai. Obrigada, papai. Você vai ver. Vai dar certo. Mas não deu. Sexta-feira de manhã, Bola ligou. Mano, preciso te contar uma coisa. Descobriram quem estava fazendo as sabotagens. Quem? Fernando, o eletricista do turno noturno que desapareceu na noite que você foi chamado. A polícia o encontrou. Ele confessou tudo. Cláudio estava envolvido? Não, pelo menos não tem prova. Fernando diz que agiu sozinho, que estava ressentido porque não recebeu promoção. Mas Marcos... Teve mais coisa. Ontem à noite houve uma assembleia de emergência. 3 investidores principais saíram. O Grupo Essência perdeu 30% do valor de mercado em um dia. E Silvia? Está lutando, mas a imprensa está destroçando ela. Dizem que é jovem demais, inexperiente, que o império do pai está desmoronando nas mãos dela. Cláudio deve estar adorando. Está. Já vazou para a mídia que ele sempre alertou sobre os riscos de gestão emocional. É um massacre, cara. Marcos desligou e ficou olhando para o celular. Silvia estava sofrendo e ele tinha fugido, protegendo seu orgulho enquanto ela enfrentava tudo sozinha. Covarde, ele disse para si mesmo. À tarde, um pacote chegou para Marcos. Era pequeno, embrulhado com cuidado. Dentro, uma caixinha de madeira artesanal e um bilhete manuscrito. Marcos, recebi a carta da Marina. Ela é especial, como você disse. E tem razão em uma coisa. Adultos complicam demais. Não estou te pedindo para voltar. Entendo seu medo porque é o mesmo que sinto. Medo de não ser suficiente, de decepcionar, de perder. Mas queria que soubesse. Conhecer você mudou algo em mim. Me fez lembrar que existe vida além de reuniões e números. Que 4 da manhã pode ser o melhor horário do dia quando você tem a pessoa certa para dividir o café. Obrigada por me mostrar isso, mesmo que tenha sido breve. Silvia. PS. A caixinha é para Marina. Espero que ela guarde tesouros importantes. Marcos abriu a caixinha. Dentro, um colar delicado com um pingente de estrela e outro bilhete. Para Marina, seu pai me contou que você ama as estrelas. Espero que este colar te lembre que mesmo nas noites mais escuras, sempre há luz. Continue sendo essa menina incrível. Com carinho, Silvia. Algo quebrou dentro do peito de Marcos. Ele tinha sido um idiota, um covarde orgulhoso que fugiu quando deveria ter lutado. Marina entrou no quarto. Papai, por que está chorando? Porque cometi um erro muito grande. Ainda dá para consertar? Não sei, princesa. Não sei se ela vai me perdoar. Marina pegou o colar, colocou no pescoço. Ela te perdoa. Por isso mandou isso. Ela está esperando você ser corajoso. E se eu não for corajoso o suficiente? Papai, você cria uma filha sozinho, trabalha 3 empregos, conserta coisas quebradas no meio da madrugada. Você é o homem mais corajoso que conheço. Só precisa acreditar nisso. Sábado de manhã, Marcos viu a notícia no jornal. A Assembleia Extraordinária do Grupo Essência acontece segunda-feira. Votação pode decidir venda da empresa. Domingo à noite, ele não conseguiu dormir. Passou a madrugada olhando para o teto, pensando em olhos verdes cansados e café às 5 da manhã. Pensando em como tinha sido covarde. Pensando em Ana e no que ela diria se estivesse ali. Ela diria: Marcos, seu orgulho não te aquece à noite. Luta pelo que importa. Segunda-feira, 4 horas da manhã, Marcos tomou uma decisão. Deixou Marina com Dona Irene e pegou a estrada para Búzios. A assembleia era às 10 da manhã. Ele não sabia o que fazer, como ajudar, se Silvia ainda queria vê-lo. Mas sabia que não podia deixá-la enfrentar aquilo sozinha. O Essência Zen estava agitado quando ele chegou. Carros de luxo no estacionamento, seguranças na entrada, jornalistas do lado de fora. Bola o viu e correu até ele.
Marcos, o que está fazendo aqui? Preciso falar com Silvia. Ela está na sala de conferências. A assembleia começa em 30 minutos. Mas, cara, tem segurança, tem protocolos. Bola, por favor, preciso falar com ela. Algo na voz de Marcos fez o amigo assentir. Vem, mas se me despedirem, você vai ter que contratar segurança para sua empresa. Eles contornaram a entrada principal, usando corredores de serviço. Bola levou Marcos até uma sala adjacente à de conferências. Ela está ali do lado, sozinha, preparando a apresentação. Obrigado, mano. Marcos bateu na porta. Silêncio. Depois. Entre. Ele abriu a porta. Silvia estava sentada à mesa, cercada de papéis e gráficos, olheiras profundas, cabelo preso de qualquer jeito, mãos tremendo sobre uma xícara de café. Quando viu Marcos, ela congelou. Oi, ele disse, sentindo-se completamente inadequado. Oi. A voz dela era cuidadosa, controlada. O que está fazendo aqui? Não preciso te pedir desculpas. Preciso. Fui covarde. Deixei meu orgulho falar mais alto. Te abandonei quando você mais precisava de alguém. Silvia desviou o olhar. Você estava protegendo sua filha. Entendo. Estava protegendo meu medo. Marina não precisava de proteção. Ela queria que eu lutasse. Escreveu uma carta para você porque sabia o que eu demorei para aceitar. O quê? Que o amor não é sobre ter os mesmos números na conta bancária. É sobre ter o mesmo vazio no peito que só a outra pessoa consegue preencher. As lágrimas escorreram pelo rosto de Silvia. Não me faz isso se não for real. Não posso perder você 2 vezes. Marcos se aproximou, ajoelhou-se ao lado dela. É real. Tão real quanto o medo que sinto. Tão real quanto o fato de que não consigo parar de pensar em você. Tão real quanto saber que quero estar ao seu lado, não importa o que as pessoas digam. Mesmo sabendo que posso perder tudo hoje? Que daqui a 1 hora posso não ser mais bilionária? Especialmente por isso. Porque aí você vai saber que quando eu digo que te quero, é você que quero. Não o dinheiro, não o império. Você. Silvia Fontes. A mulher que faz o próprio café, que não dorme, que chora quando está sozinha e é forte quando precisa ser. Você. Ela o beijou. Foi desesperado e doce e carregado de todas as palavras não ditas. Quando se separaram, Silvia estava sorrindo através das lágrimas. Tenho uma assembleia em 20 minutos. Eu sei. Onde eu provavelmente vou perder a empresa da minha família. Talvez não. Marcos, eu vi os números. Não tem como vencer. Você já venceu. Lutou até o último momento. Não desistiu. Não vendeu só porque era mais fácil. Seu pai estaria orgulhoso. Como você sabe? Porque eu estou orgulhoso. E mal te conheço. Silvia se levantou, arrumou o cabelo, limpou as lágrimas. Tem uma condição. Qual? Fica comigo durante a assembleia. Não fala, não interfere. Só fica, para eu saber que não estou sozinha. Para sempre, se você deixar. Vamos começar com a próxima hora. A sala de assembleia estava lotada. Investidores em ternos caros, advogados com pastas de couro e Cláudio Mendes sentado na cabeceira oposta, sorrindo como quem já havia vencido. Quando Silvia entrou com Marcos ao seu lado, o murmúrio foi imediato. Cláudio franziu o senho. Silvia, isso é uma assembleia privada. Marcos Mendes é meu consultor de confiança. Seu eletricista, você quer dizer. Meu consultor, de confiança. Ela se sentou. Marcos ficou de pé atrás dela, discreto, presente, firme. A assembleia começou. Números foram apresentados, perdas foram discutidas, o caso da sabotagem foi analisado. E então Cláudio fez sua jogada. Proponho votação imediata para a venda do Grupo Essência. Todos a favor? 3 mãos se levantaram. Ele precisava de 4 entre os 7 investidores principais. Doutor Henrique? Cláudio pressionou o investidor mais antigo. O homem olhou para Silvia, depois para Marcos, depois de volta para Silvia. Com todo respeito, Cláudio, vou me abster.
Quero ver o que a jovem senhora Fontes tem a dizer. Silvia respirou fundo. Marcos tocou levemente seu ombro. Força silenciosa. Cavalheiros, ela começou, voz firme apesar das mãos trêmulas. Não vou mentir sobre nossa situação. Perdemos investidores, perdemos valor de mercado, passamos por sabotagem. Os números são ruins. Então concorda com a venda? Cláudio interveio. Não, porque números não contam a história completa. Números não mostram que nossos resorts têm 92% de satisfação de clientes, que nossos funcionários têm a menor taxa de rotatividade do setor, que construímos algo que significa mais que lucro trimestral. Sentimentalismo não paga contas, Cláudio rebateu. Não, mas visão sim. E eu tenho uma proposta. Silvia abriu um arquivo. Marcos viu que suas mãos já não tremiam. Transformar o Grupo Essência em modelo cooperativo parcial. Funcionários se tornam coproprietários, clientes fiéis ganham participação. Criamos sustentabilidade real, não apenas financeira, mas social. Outras empresas estão fazendo isso, e os resultados são surpreendentes. O silêncio foi absoluto. Isso é loucura, Cláudio disse. Ideias de sonhadora. São ideias do futuro, Dr. Henrique falou. E se alguém pode fazer dar certo, é alguém que acredita nisso de verdade. Voto contra a venda. Dou 6 meses para Silvia implementar o plano. Outro investidor levantou a mão. Também voto contra a venda. E outro. Contra. Cláudio ficou vermelho de raiva. Vocês vão se arrepender. Talvez, Dr. Henrique sorriu. Mas prefiro me arrepender de ter dado uma chance que de ter desistido sem lutar. A votação terminou. 4 contra 3. O Grupo Essência continuaria sob comando de Silvia Fontes. Quando a sala esvaziou, Silvia e Marcos ficaram sozinhos. Ela estava tremendo. Conseguimos. Você conseguiu. Não. Nós. Você me deu coragem. Marcos a abraçou. Agora vem a parte difícil. Fazer dar certo. Tenho medo. Eu também. Mas vamos juntos. Silvia se afastou para olhá-lo. Marcos Mendes, está me pedindo em namoro? Estou te pedindo em tudo. Namoro, parceria, vida. Café às 4 da manhã para sempre. Aceito. E ali, na sala de conferências onde quase tinha perdido tudo, Silvia Fontes ganhou algo que nenhum dinheiro poderia comprar. Alguém que ficava. Não apesar de quem ela era, mas exatamente por causa disso. 6 meses depois, o despertador de Marcos tocou às 5h30 da manhã. Ele o desligou antes que acordasse Silvia, mas ela já estava sentada na cama, laptop aberto. Mais um cliente? Ele perguntou, beijando seu ombro. Família de Curitiba. Querem transformar a rede de padarias deles em cooperativa. Estão animados com o modelo. Marcos sorriu. A consultoria de Silvia, Caminhos Compartilhados, tinha começado como um projeto paralelo 3 meses atrás. Agora já tinha 12 empresas familiares como clientes, todas buscando transição para modelos mais justos e sustentáveis. Café? Ele ofereceu. Sempre. A cozinha do apartamento de 3 quartos em Búzios era pequena comparada ao penthouse que Silvia tinha em São Paulo. Mas era deles, escolhido juntos, mobiliado com cuidado, cheio de fotos de Marina e memórias de 6 meses intensos. Silvia tinha vendido o penthouse, reduzido seu padrão de vida, investido a maior parte do dinheiro na reestruturação do Grupo Essência. Não porque Marcos pediu, mas porque descobriu que luxo vazio não a fazia feliz. Simplicidade com propósito, sim. Marina acorda em 40 minutos. Marcos disse, servindo o café. Hoje tem apresentação de ciências na escola. O vulcão de bicarbonato? Esse mesmo. Ela está nervosa. Posso ir assistir? Marcos parou, xícara no ar. Sério? Você tem reunião com os investidores às 10. Posso remarcar. A apresentação da Marina é mais importante. Ele a beijou. Longo, devagar, agradecido. Ela vai surtar de felicidade. E surtou.
Quando Sílvia anunciou no café da manhã que iria à escola, Marina gritou, pulou e abraçou as duas pessoas que agora chamava de família. Mãe Sílvia vai ver meu vulcão. Papai, ela vai ver. Marcos e Sílvia trocaram olhares. Mãe Sílvia tinha começado 3 meses atrás, tímido, testando. Agora era natural, espontâneo, verdadeiro. A escola era um prédio simples em Cabo Frio. Pais e mães enchiam o pátio, alguns olhando curiosamente para Sílvia. Ela não usava roupas de grife, não chegou de motorista, mas alguns ainda reconheciam. A bilionária que tinha sido manchete por meses. Ignora os olhares. Marcos sussurrou. Estou acostumada. Mas uma mãe se aproximou, sorriso genuíno. Você é a Sílvia? A Marina fala tanto de você. Disse que você ensinou ela sobre constelações. Ensinei, Sílvia sorriu. Ela é fascinada por astronomia. Meu filho também. Talvez possam estudar juntos algum dia. E assim foi. Sem julgamentos, sem preconceitos. Apenas pessoas sendo pessoas. A apresentação de Marina foi perfeita. O vulcão explodiu espuma de bicarbonato. Ela explicou a reação química com confiança. E quando terminou, procurou o pai e Sílvia na plateia. Os dois aplaudindo de pé. Depois, os 3 foram tomar sorvete. Tradição de família que tinham criado. Mãe Sílvia, quando você e papai vão casar? Marina perguntou, lambendo sorvete de chocolate. Marcos quase engasgou com o picolé. Marina, o quê? Vocês moram juntos, se amam, já são tipo casados. Só falta a festa. Sílvia riu. Sua filha tem um ponto. Vocês estão combinando contra mim? Sempre. Elas responderam em uníssono. Mas naquela noite, quando Marina dormia, Marcos trouxe o assunto de volta. Você realmente quer? Casar? Sílvia estava no sofá, pés descalços enrolados embaixo dela. Quero tudo com você. Casamento, mais filhos se você quiser, envelhecer juntos. Mas não tenho pressa. Já tenho o que importa. Que é? Você. Marina. Acordar e saber que não estou sozinha. Café às 4 da manhã quando a insônia ataca. E você sempre está lá. A insônia melhorou? Muito. Durmo 5 horas por noite agora. Antes eram 2, 3 no máximo. É o efeito terapêutico de ter alguém roncando ao seu lado. Você não ronca. Marina diz que ronco. Marina inventa coisas. Eles riram e depois ficaram em silêncio confortável. O tipo de silêncio que só vem quando 2 pessoas se conhecem profundamente. Marcos. Obrigada. Por quê? Por não desistir de voltar naquele dia. Por acreditar que poderíamos fazer isso funcionar. Você que não desistiu. Eu fugi, lembra? E voltou. Isso é o que importa. O telefone de Sílvia tocou. Era tarde, quase 22 horas. Ela olhou a tela e franziu a testa. Doutor Henrique? Ela atendeu. Boa noite. Tudo bem? Marcos observou sua expressão mudar. Surpresa, depois choque, depois lágrimas. Tem certeza? Quando? Como? Pausa longa. Entendo. Obrigada por me avisar pessoalmente. Sim, amanhã. Obrigada, doutor. Ela desligou, mãos tremendo. O que foi? Cláudio. Teve um AVC grave esta tarde. Está no hospital. Estado crítico. Marcos a puxou para um abraço. Sinto muito. Eu também. Mesmo depois de tudo, ele é família. Era o irmão do meu pai. Quer ir ao hospital? Agora? Se você quiser, eu te levo. Sílvia pensou por um longo momento. Sim. Quero. Dona Irene veio cuidar de Marina. Eles pegaram a estrada para São Paulo às 23 horas. Chegaram ao hospital às 2 da manhã. Cláudio estava em coma induzido. Tubos, máquinas, luzes piscando. Tão diferente do homem arrogante e imponente que Marcos tinha conhecido. Posso ficar sozinha com ele? Sílvia pediu. Claro, vou estar lá fora. Marcos esperou no corredor, tomando café ruim de máquina, pensando em como a vida era frágil. Sílvia ficou lá dentro por 40 minutos. Quando saiu, tinha chorado,
mas parecia em paz. Conseguiu dizer o que precisava, disse. Não sei se ele ouviu, mas eu precisava falar. Disse que o perdoava, que entendia que ele estava com medo de perder o controle, de ficar sozinho, que apesar de tudo, ele era importante para mim. Você é incrível, sabia? Sou raivosa e teimosa e difícil. E incrível, principalmente por reconhecer as outras coisas. No caminho de volta, Sílvia adormeceu no banco do passageiro. Marcos dirigiu devagar, deixando-a descansar. Quando chegaram em casa, o sol estava nascendo. Marina estava acordada, fazendo café da manhã com Dona Irene. Papai, mãe Sílvia, como está o tio Cláudio? Está doente, princesa, mas os médicos estão cuidando dele. Podemos rezar por ele? Sílvia se ajoelhou, abraçou Marina. Podemos. Obrigada por pensar nisso. A Dona Irene diz que a gente tem que desejar bem até para quem foi chato com a gente. Porque todo mundo está lutando uma batalha que a gente não conhece. Marcos olhou para Dona Irene, que sorriu sabidamente. Ah, sábia essa senhora, ele disse. Aprendi com os anos, meu filho. 3 semanas depois, Cláudio saiu do coma. Enfraquecido, metade do corpo paralisado, mas vivo. Sílvia o visitava 2 vezes por semana. As primeiras visitas foram tensas, silenciosas. Mas gradualmente, algo mudou. Você tinha razão, Cláudio disse numa tarde, voz arrastada pela paralisia facial. Sobre a cooperativa, vi os números. Está funcionando. Ainda é cedo para comemorar, mas sim, está funcionando. Seu pai ficaria orgulhoso. Você também pode ficar, se quiser. Fui terrível com você, com seu eletricista. Ele tem nome. Marcos. Marcos. Cláudio fez uma pausa. Ele te faz feliz? Muito. Então eu estava errado, sobre tudo. Não era um pedido de desculpas completo, mas era o que Cláudio conseguia oferecer. E Sílvia aceitou. 6 meses se tornaram 1 ano. O Grupo Essência não só sobreviveu, como prosperou. O modelo cooperativo atraiu atenção internacional, prêmios de sustentabilidade, matérias em revistas de negócios. Sílvia foi capa da Forbes como a CEO que reinventou o luxo sustentável. Mas a matéria que ela mais gostou foi no jornal local de Cabo Frio. Eletricista e empresária provam que amor não tem classe social. Que título cafona, Marcos reclamou quando leu. Eu amei. Sílvia riu. Vou emoldurar. Você é impossível. E você me ama assim mesmo. Marina entrou correndo na sala. Pai, mãe, tenho novidade. O que foi, princesa? A professora escolheu minha redação para o concurso estadual, sobre famílias diferentes. É mesmo? Sílvia se ajoelhou. Posso ler? Marina entregou o caderno, tímida. Sílvia leu em voz alta. Minha família é diferente. Não começou normal, com todo mundo junto desde sempre. Começou com meu papai e eu, depois minha mãe do coração chegou. Ela não é minha mãe de barriga, mas é minha mãe de coração. E isso é mais importante. Porque família não é só quem nasce junto, é quem escolhe ficar junto. Meu papai sempre diz que consertou a lâmpada da minha mãe do coração, mas eu acho que eles consertaram o coração um do outro. E agora a gente é uma família completa, com amor de verdade. Sílvia terminou de ler com lágrimas escorrendo. Marina, isso é lindo. É verdade. Vocês consertaram o coração um do outro. Marcos abraçou as duas. Nós 3 consertamos. Família não é de uma pessoa só. É construção coletiva. Naquela noite, muito depois de Marina dormir, Marcos e Sílvia se sentaram no pequeno terraço do apartamento. Búzios brilhava lá embaixo, o mar refletindo a lua. Sabe o que é engraçado? Sílvia disse. 1 ano atrás, se alguém me dissesse que eu seria mais feliz morando em apartamento de 3 quartos em Búzios do que no meu penthouse em São Paulo, eu não acreditaria. 1 ano atrás, se alguém me dissesse que eu estaria namorando uma bilionária, eu chamaria a polícia achando que era golpe. Ela riu. Olha onde estamos. Exatamente onde precisamos estar.
Sílvia se aconchegou nele. Marcos? Casa comigo. Ele ficou imóvel. O quê? Casa comigo. Não porque precisamos, não porque alguém espera, mas porque quero. Quero usar uma aliança que combine com a sua. Quero que Marina seja nossa filha legalmente. Quero acordar todos os dias pelos próximos 50 anos sabendo que escolhemos isso. Marcos virou para encará-la. Você tem certeza? Mais certeza do que tive de qualquer coisa na vida. Então sim. Sim para tudo. Eles se beijaram enquanto Búzios dormia lá embaixo. E pela primeira vez em muito tempo, ambos sentiram que o futuro não era algo a se temer, mas algo a se celebrar. O casamento foi pequeno. Praia de Búzios ao pôr do sol, 20 pessoas queridas, nada de pompa ou ostentação. Marina foi a daminha. Dona Irene chorou emocionada. Bola foi o padrinho de Marcos. Doutor. Henrique representou a família empresarial e, para surpresa de todos, Cláudio apareceu, apoiado em bengala e acompanhante. Não ia perder isso, ele disse a Sílvia. Não depois de quase perder a chance de ver você feliz. A cerimônia foi rápida, as palavras foram sinceras. Marcos, você me ensinou que força não é nunca cair, mas sempre se levantar. Que orgulho sem amor é prisão. Que às 4 da manhã, quando o mundo dorme, existe magia em compartilhar café com a pessoa certa. Prometo estar ao seu lado em todas as madrugadas, em todos os desafios, em toda a vida. Sílvia, você me ensinou que é possível amar de novo, depois de achar que o coração estava quebrado para sempre. Que mundos diferentes não impedem conexões verdadeiras. Que amor não se mede em dinheiro, mas em presença, em escolha, em coragem de ficar quando seria mais fácil ir embora. Prometo consertar suas lâmpadas e seu coração, todas as vezes que precisar. Marina entregou as alianças, ambas simples, de ouro branco, com uma pequena estrela gravada por dentro. A mesma estrela do colar que Sílvia tinha dado a ela. Família de estrelas, Marina sussurrou. Quando o juiz disse, podem se beijar, o sol tocou o horizonte, pintando tudo de dourado. E nas fotos, a imagem mais bonita não foi do beijo, mas de Marina abraçando os dois, rindo, completa. A festa foi no Essência Zen. Os funcionários tinham insistido em fazer tudo, recusando pagamento. Vocês nos deram esperança, disse uma camareira. Mostraram que dá para construir algo diferente. À meia-noite, Marcos e Sílvia escaparam da festa. Foram até a sala de controle elétrico, onde tudo tinha começado. Lembra da primeira vez que estivemos aqui? Ele perguntou. Como esquecer? Você bravo, eu desconfiada, o mundo parecendo impossível. E agora? Agora o impossível está usando aliança. Eles se beijaram entre painéis elétricos e disjuntores, rindo da absurdidade romântica da situação. Às 4 da manhã, como sempre, Sílvia acordou. Mas dessa vez, não foi a insônia. Foi escolha. Marcos já estava fazendo café na cozinha. Sabia que viria, ele disse. Tradição. Eles se sentaram no terraço, bebendo café, assistindo Búzios despertar para mais um dia. Marido e mulher, pais de Marina, parceiros de vida. Feliz? Marcos perguntou. Completa. Ela corrigiu. Há diferença. E havia. Porque felicidade é momento, mas completude é estado. É saber que não importa o que venha, você não enfrenta sozinho. 6 meses depois do casamento, Sílvia fez um anúncio na reunião geral do Grupo Essência. Vou reduzir minha atuação como CEO para a posição de conselheira. Quero focar na consultoria, em estar presente para minha família, em viver de forma mais equilibrada. O novo CEO seria promovido internamente, alguém que acreditava no modelo cooperativo. Doutor. Henrique apoiou totalmente. Sua mãe e seu pai construíram um império, ele disse a Sílvia. Mas você construiu algo maior. Construiu um legado de humanidade. Cláudio, ainda em recuperação, mas presente na reunião via vídeo, acenou em concordância. Naquela noite em casa, Marina estava fazendo lição de matemática. Mãe,
Você não vai ser mais chefe? Vou ser chefe de outras empresas, ajudando elas a serem melhores, mas principalmente quero ser mais presente aqui, com você e seu pai. Marina largou o lápis. Posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você se arrepende de ter deixado a vida de antes? Silvia pensou cuidadosamente. Marina merecia honestidade. Às vezes sinto falta de algumas coisas. Da emoção das grandes negociações, do poder de decidir sozinha, da independência total. Mas Marina, tudo isso era vazio. Eu tinha tudo e não tinha nada. Agora tenho menos coisas materiais, mas tenho vocês. Tenho amor, tenho família, tenho propósito que vai além de números em planilhas. Então não me arrependo. Nem um segundo. Mesmo tendo que morar em apartamento pequeno? Principalmente por isso, porque aqui, cada centímetro é nosso. Construído com amor. Marina abraçou Silvia. Você é a melhor mãe do coração do mundo. Marcos, que tinha ouvido tudo da cozinha, se juntou ao abraço. Grupo de abraço obrigatório. Os três riram, apertados na sala pequena, completos. 2 anos após o casamento, numa manhã de sábado, Silvia acordou sentindo-se enjoada. Marcos notou imediatamente. Você está bem? Acho que comi algo estragado. Mas o enjoo continuou. Uma semana depois, Silvia comprou um teste de farmácia. Positivo. Ela olhou para o teste, mãos tremendo, lágrimas nos olhos. Marcos entrou no banheiro. Silvia, o que... Ele viu o teste. Sério? Estou grávida. Eles se abraçaram, chorando. Marina, que tinha 11 anos agora, apareceu na porta. Por que vocês estão chorando? Então viu o teste. Seus olhos se arregalaram. Vou ter um irmãozinho? Ou irmãzinha, Silvia confirmou. Marina gritou tão alto que Dona Irene veio correndo do andar de baixo, achando que algo tinha acontecido. Está tudo bem, Marina gritou. Mais que bem, vou ser irmã mais velha. A gravidez foi tranquila. Marcos e Marina cuidaram de Silvia com dedicação obsessiva. Ela reclamava que estava sendo tratada como porcelana, mas secretamente amava cada segundo. O bebê nasceu numa tarde de outono. Uma menina, pequena, perfeita, com os olhos verdes da mãe e o sorriso do pai. Ana, Silvia disse quando a colocaram em seus braços. Se você concordar, em homenagem à primeira mulher que você amou. Marcos chorou. Não de tristeza, mas de gratidão. Porque Silvia entendia que honrar o passado não significava viver nele. Ana Sofia Mendes Fontes, ele disse. Perfeito. Marina segurou a irmãzinha com cuidado reverente. Oi, Ana. Eu sou sua irmã mais velha. Vou te ensinar tudo sobre estrelas. E sobre como papai e mamãe se conheceram consertando lâmpadas. É a história mais legal do mundo. 3 anos depois, a família estava completa. Marcos tinha expandido sua empresa de elétrica, agora empregando 6 pessoas, todas do programa de reinserção que Cláudio financiava. Silvia tinha 23 clientes na consultoria, ajudando empresas em todo o Brasil a se transformarem. Marina, aos 14, ganhava competições de ciências e sonhava em ser engenheira aeroespacial. Ana, aos 3, era uma força da natureza que adorava ajudar o pai com ferramentas. Numa manhã de domingo, a família toda estava no terraço. Marcos fazendo panquecas, Silvia ajudando Ana a montar um quebra-cabeça, Marina lendo um livro de física. Papai, Marina disse de repente. Lembra quando você consertou aquela lâmpada às 4 da manhã? Qual? Consertei milhares. A primeira, no resort. Quando conheceu a mãe. Lembro. Acha que se não tivesse ido naquela noite, nada disso teria acontecido? Marcos olhou para Silvia, que sorriu. Acho que de um jeito ou de outro teríamos nos encontrado. Algumas pessoas são inevitáveis. Mas agradeço todos os dias que foi naquela madrugada, daquele jeito. Eu também, Silvia acrescentou. Porque se tem uma coisa que aprendi é que os melhores presentes da vida vêm embrulhados de forma inusitada. Às vezes parece problema, às vezes parece impossível,
Mas no final, é exatamente o que precisávamos. Ana, que mal estava prestando atenção, falou: Papai, quando eu crescer, posso consertar lâmpadas igual você? Pode fazer o que quiser, princesa. Então, vou consertar lâmpadas e encontrar alguém legal igual você encontrou a mamãe. Todos riram. E naquele momento, com o sol brilhando sobre Búzios, com cheiro de panquecas no ar e risadas enchendo o apartamento pequeno mas cheio de amor, Marcos Mendes soube. Ele tinha tudo, não porque era rico em dinheiro, mas porque era rico em amor, em família, em propósito. E às 4 da manhã, quando acordava e via Sílvia dormindo ao seu lado, Marina e Ana nos quartos ao lado, ele agradecia. Agradecia por ter sido corajoso o suficiente para voltar. Por ter sido humilde o suficiente para aceitar amor. Por ter sido sábio o suficiente para perceber que o verdadeiro tesouro nunca foi a fortuna. Foi sempre, sempre o coração. A história de Marcos e Sílvia nos lembra que os melhores encontros da vida acontecem quando menos esperamos. Às vezes, é preciso consertar as luzes apagadas do coração antes de enxergar quem realmente importa. O amor verdadeiro não se mede em dinheiro, propriedades ou status. Se mede em cafés compartilhados às 4 da manhã, em abraços que curam feridas antigas, em famílias que construímos com o coração. Marcos consertou lâmpadas naquela madrugada, mas foi Sílvia quem iluminou sua vida novamente. E juntos, eles provaram que quando duas pessoas decidem lutar pelo amor, nenhuma diferença é grande o suficiente para separá-las. Se esta história emocionou você, deixe seu comentário contando. Qual foi o momento que mais tocou seu coração? E não esqueça de se inscrever no canal Ecos do Coração, porque toda semana trazemos histórias que provam que o amor transforma vidas. Ative o sininho para não perder nenhuma história. Até a próxima. E lembre-se, às vezes, os melhores amores começam nos momentos mais improváveis, às 4 horas da manhã, quando você menos espera.